As votações do Supremo Tribunal Federal ganharam importância depois da Constituição de 88. Mas algumas sentenças contrariam setores do Congresso e da sociedade que acusam os ministros do STF de tomarem decisões que não estão previstas em lei. Foi o que aconteceu especialmente nos julgamentos que legalizaram o aborto para as mulheres que gerarem fetos sem cérebro, legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo e equipararam a homofobia ao crime de racismo. A Comissão de Constituição e Justiça debateu nesta quarta-feira 2 projetos que ampliam a relação dos crimes de responsabilidade cometidos por ministros do STF. Eles também seriam julgados pelo Senado quando o resultado de um julgamento for considerado usurpação da competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Isso ocorreria, por exemplo, quando os ministros do Supremo tomassem decisões que não estão previstas em leis aprovadas pelo Congresso. A deputada Thalíria Petroni disse que isso ocorre porque o Congresso não vota leis necessárias para garantir direitos fundamentais. Tem algo que a gente precisa discutir, que é a omissão do parlamento frente a temáticas que ferem pactos sociais estabelecidos na Constituição. A dignidade humana ela é ferida quando o parlamento não legisla sobre algumas temáticas. O enfrentamento às desigualdades e à marginalização também são feridos quando o parlamento se omite. Então, se o parlamento se omite, o judiciário tem que se posicionar sobre temas que são constitucionais. Mas a deputada Bia Kicis considera que o legislativo também tem entre suas prerrogativas decidir não votar uma determinada norma. Mas na maioria das vezes o que eles chamam de omissão é uma opção política. O Congresso não quer legislar sobre um tema porque entende que aquele tema não merece virar lei, porque a grande parte da população assim entende. Então o parlamentar que é representante do povo não concorda em criminalizar, por exemplo, um tipo penal, uma conduta, e o Supremo, numa canetada, faz. O deputado Fábio Tradi concorda que várias decisões do STF são marcadas pelo chamado ativismo judicial, ou seja, vão além do que prevêem as regras legais, mas considera fora de propósito tornar essa atitude crime de responsabilidade. Se o ativismo existe, nós não podemos, para combatê-lo, criminalizar os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos que recorrer a outras alternativas para fazê-lo. Imagine que, num julgamento do Supremo, os 11 ministros decidam de uma maneira e, por uma interpretação aqui da Casa, do Poder Legislativo, eles tenham usurpado, entre aspas, as funções do Legislativo ou do Executivo. O que aconteceria? Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal seriam réus perante o Senado? Depende da decisão. Existem decisões monocráticas. Quando a decisão monocrática for praticada usurpando a competência, o ministro isoladamente responderia. Quando for por turmas, porque também tem a decisão por turma, seria a turma penalizada. E quando colegiado, sem dúvida, os 11. No final, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu adiar a votação dos projetos. No caso de ser denunciado por crime de responsabilidade e condenado pelos senadores, o ministro do Supremo perde o cargo, como está previsto na lei que regula também o processo de impeachment do presidente da República e de outros cargos.